primeiro tema, nosso primeiro episódio? Alguém se lembra? Vós sois sal da terra, luz do mundo. Se lembram? Amém. Glória a Deus. Nós tivemos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e estamos agora em o poder da palavra dita. O poder da palavra declarada. Amém? Obrigado. Abram comigo, por favor, em Ezequiel 37. Ezequiel 37, do 1 ao 10, que nós vamos ler. Quantos aqui já leram o livro de Ezequiel? Amém. Profeta Ezequiel. Vamos começar aqui no versículo 1, diz assim. E é verdade, Ezequiel 37 é uma das passagens bem fortes, assim, a respeito de profecia, de declaração. A respeito do nosso tema hoje, o poder da palavra declarada, o poder da palavra dita. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, o profeta Ezequiel dizendo. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de... Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam o quê? Muito secos. Algumas versões dizem que os ossos estavam sequíssimos. Aí ele continua. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos. Então ele me disse o quê? Vamos lá. Então ele me disse o quê? Profetize a esses ossos. O próprio Deus não podia ter feito, Célia? Não podia, Maura? Mas ele disse o quê? Profetize. Então ele disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. E vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia. Então era um corpo vazio, um corpo sem vida. Versículo 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. De novo ele falou o quê? Profetize ao... Eu quero fazer uma pergunta, vamos ver se vocês estão atentos ou pensando na vitória do Cruzeiro sobre o Atlético de 2-0. Aqui, quando ele disse profetize ao... Que espírito que é esse, José Vieira? Olha o que ele está falando. Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Profetize ao Espírito. Esse Espírito que está falando ali é o Espírito do homem. Porque a palavra fala que os corpos estavam vazios, mas eles estavam sem... Os corpos estavam, com tendões, com carne, com tudo, pele, bonitinho. Mas vazios. E aí ele mandou... O que esses ossos precisam? O que esses corpos agora precisam? De Espírito. Está tudo completo. Então profetize ao Espírito. Não é profetize a Deus, ao Espírito Santo. É profetize quem? Ao Espírito. Não é o Espírito que você precisa? Não é isso, Jessé? Então profetiza a Ele. Não é chore a Ele, ai Senhor. Profetize dando ordem àquilo que é necessário. Falando que não tem ou declarando a sua vinda? Declarando a sua vinda, não é isso? Então a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano, o Senhor: venha
desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetize conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Eles receberam vida. O tempo inteiro, quando a palavra está nos dizendo aqui, ele está nos ensinando algo. A profetizar. A ação de Deus na terra é uma ação conjunta do homem com Deus. Se nós queremos viver uma vida poderosa, nós precisamos entender que não basta apenas orarmos. Nós precisamos ter uma vida de oração. Orar e ação. A vida poderosa de uma pessoa, ela só existe se houver o combinar do que Deus já fez, com aquilo que precisamos fazer. Sabe por que é o que Deus já fez com o que precisamos fazer, Rosimar? Porque nós trazemos à existência aquilo que Deus já criou. A palavra fala que Deus já criou todas as coisas pelo seu fim, não é isso? A Bíblia fala que antes que o pecado entrasse no mundo, quem estava preparado? Vamos lá, por favor. Quem estava preparado? O Cordeiro. Então, antes do pecado entrar no mundo por meio de Adão, o Cordeiro já havia sido preparado. Então, o que eu quero te dizer é que quando você profetiza, você não está fazendo as coisas serem criadas, não. Você está trazendo à existência o que Deus já preparou. Por isso que é oração. É o que Deus já fez com o que você precisa fazer. O que você precisa fazer com o que Deus já fez. Amém? Então, somente assim, entendendo que é uma ação conjunta, nós podemos viver uma vida poderosa. Porque nós entendemos que nós precisamos orar, mas nós precisamos ter oração. Nós precisamos saber que somos salvos, mas se quisermos ter uma vida poderosa, nós precisamos de quê? De vida, de leitura da palavra e oração. A Bíblia, ela é um documento legal. A Bíblia é uma aliança. Uma aliança, gente, é algo muito forte. Quando alguém faz uma aliança, como eles falam, alguns falam, fiz um pacto com o diabo. Quando eles fazem uma aliança, vocês conseguem entender o poder disso, não conseguem? O poder maléfico, ou o poder de destruição que vai trazer para aquela pessoa, ou o poder dessa decisão. Não é verdade? Quando um cantor, se eu falasse, ele fez um pacto com o diabo. Isso não é forte, gente? É ou não é, Paulo? Ou é só para mim? Ou porque não é o diabo, não é uma coisa forte? Não é, Edson? Por que quando falamos que nós temos uma aliança com Deus, parece uma coisa tão simples para muitos? Uma aliança com Deus. Uma aliança é um pacto é um contrato. E um contrato, ele tem deveres, obrigações. Um contrato, um pacto com Deus feito de sangue. Um sangue que derramou na cruz e nos deu direito à vida eterna. Um sangue derramado ao nosso favor. Então, quando nós falamos que nós temos a Bíblia como uma aliança, gente, é porque isso aqui não é um livro qualquer. Isso aqui não é um livro de romance. Isso aqui não é uma literatura barroca, uma literatura renascentista. Não, isso aqui é um contrato. Isso é uma aliança. E se você segue no mundo dos negócios, sem conhecer os contratos, e você assina qualquer coisa, você está fadado ao quê, tio? Ao fracasso. Você pode assinar uma cláusula, que ela faz o que com você? Te prejudica. Não sei se vocês conhecem a história do Facebook. Nossa, Davi, falando de Facebook, só para vocês entenderem, é uma das empresas mais valiosas do mundo. Uma das empresas mais valiosas do mundo inteiro. Uma empresa de tecnologia, chamada Meta. Facebook. E o brasileiro mais rico, hoje, o homem mais rico do Brasil, que é o Eduardo Saverinho, ele era sócio do Zuckerberg, e vocês podem ver, tem o filme, o documentário, tem a história, enfim. E quando eles conseguiram que o Facebook conseguisse um investimento, um aporte multimilionário
para que eles se tornassem uma empresa de porte e de evidência e começassem a crescer? O Eduardo Saverinho, que estudava junto com o Zuckerberg, ele foi e assinou um contrato. Só que ele não fez a leitura do contrato como ele deveria. Ele recebeu, fez uma leitura dinâmica, rápida, sem se aprofundar, e ele assinou. Pouco tempo depois, ele teve que fazer uma viagem, voltou lá para a região ali do Vale do Silício, e ele foi surpreendido com uma notícia. Ele foi convocado para uma reunião, onde entrariam novos sócios, enfim, e quando ele foi ver, a parte dele era uma das que mais diluía com a entrada dos sócios. E ele ficou louco com aquela questão. Só que já havia sido assinado. Foi uma das maiores guerras judiciais que já existiram no mundo das startups. Porque ele assinou. Estão entendendo? Então, às vezes, nós negligenciamos o contrato que rege a nossa vida. Nós negligenciamos o contrato que rege a nossa vida. A vida do seu filho, a vida do seu casamento, também a sua vida financeira de uma certa forma, não somente a questão material financeira, porque isso depende de outras questões também, mas no que diz respeito àquilo que a Bíblia diz, que a bênção do Senhor ela enriquece e não traz desgosto. Tem muita gente que enriquece porque entende os princípios daqui, que é o que você tem que fazer, é o conhecimento que você tem que buscar aqui, é o aprimoramento das suas capacidades físicas, cognitivas, de negócios, de relacionamentos, não tem nada a ver com Deus. Só que para que você usufrua do que a Bíblia diz, que a riqueza, a bênção de Deus, ela enriquece sem trazer desgosto, ela enriquece trazendo bênção, alegria. Para que isso seja possível em sua vida, ela tem que ser feita com base nesse contrato. Senão o máximo que você vai ter é o que essa via terrestre pode te dar, dinheiro. Mas muitas vezes perdendo a saúde, perdendo a família, sem alegria, com o vazio. Estão entendendo? Amém? Então nós precisamos conhecer esse contrato. Não precisa levantar a mão. Vocês fariam um contrato? Assinariam um contrato? Que você estaria sujeito a perder tudo que você conquistou, seja um carro, seja uma casa, seja um império, ou seja um dinheiro que você tem na conta, ou seja qualquer coisa, a sua reputação que seja. Eu quero fazer uma pergunta. Você assinaria esse contrato sem ler? Quem falou não? Glória a Deus. Não é muito perigoso? Porque você vai ter um tanto de coisa a seu favor, mas você não sabe o que está a seu desfavor, se você vier a falhar naquele contrato. Não é verdade? Estou entendendo a seriedade disso? Por que a Bíblia, muitos aqui nunca leram a Bíblia toda? Um contrato onde você pode ganhar R$1 milhão, ou ao mesmo tempo perder a sua casa, o seu carro. Você vai assinar e vai ler, vai contratar até um advogado do seu lado para fazer uma leitura especializada, não é isso? Agora, aquilo que rege a sua vida, você não precisa ler tudo. Só o que a gente lê aqui na igreja. Então, é impossível ter uma vida poderosa sem conhecer o seu contrato por inteiro. Se você quer ter uma vida poderosa em Deus, você precisa conhecer a aliança que foi feita. O contrato que rege a sua vida. O contrato que se trata daquele pacto que foi feito de Deus para com o homem. Então, a Bíblia é sobre 3 coisas. Um rei, que não é qualquer rei. Não é o rei da Inglaterra que só figura como, mas tem um regime parlamentar, não. É sobre um rei, que a palavra fala que ele é o rei de toda a terra. A palavra fala que ele é o quê? O todo-poderoso, o soberano, aquele que tomou toda a medida, toda a água do mundo, do seu corpo, do universo, toda a água para ele é como se fosse uma gota. A palavra nos diz que a terra é como onde ele descansa o calcanhar dos seus pés. A palavra diz que ele conhece o peso, o medido de cada massa dessa terra. O Jeová Jirê, o Senhor Todo-Poderoso, o Yahvé. Esse é o rei que a Bíblia fala.
É o Deus que a palavra fala que enquanto estão tramando mal aqui nessa terra, o Senhor ri-se dele, ele zomba deles. Não é só um rei, um velhinho, não é um rei, um velhinho sem senso de humor, não. Ele às vezes se ri, ele zomba dos poderosos que tramam contra o reino de Deus. Ele zomba. Ele o quê? Zomba. A palavra diz que ele governa a terra com cetro de justiça. A Bíblia é sobre esse rei. Não é sobre um rei velho, aposentado, que fica vendo os seres humanos na terra. Não é sobre um Deus inerte, que está lá no céu e não se envolve na vida do homem. Então, a Bíblia é sobre um rei. A Bíblia também é sobre um reino. E quando a gente fala um reino, não é sobre religião. Não é sobre um grupo religioso, entende? É sobre uma nação poderosa. É sobre um povo escolhido, que a palavra fala assim, que ele chamou com uma santa vocação. É sobre uma propriedade, que ele chama isso aqui, ó, é propriedade exclusiva minha. Não é sobre gente, não se trata de um clube religioso, não é nada disso. É um reino, onde temos uma nação escolhida por Deus. E a Bíblia também é sobre uma família real. Que não se trata de um clube social, um clube de encontro, um clube de amizade. É um povo exclusivo. Então a Bíblia é sobre um rei, um reino e uma família real. Repita comigo, a Bíblia é a respeito de um rei, um reino e uma família real. Novamente, sobre um rei, um reino e uma família real. E as leis e os princípios desse reino estão nas nossas mãos. E a palavra fala que ela não tem que estar nas suas mãos, mas ela tem que estar aonde? Na tua boca, na tua língua, na tua mente e no teu coração. Porque se está somente na boca, você fala, mas você não vive. Se está somente na mente, você vive muita coisa, mas você não declara nada, você não vive por inteiro. Na sua mente, no seu coração. Então, nós precisamos entender tudo isso, para que nós consigamos viver na plenitude daquilo que Deus nos chamou, na plenitude do poder dEle em nossas vidas, na plenitude do propósito de Deus para cada um de nós. Nós precisamos ser ministrados por essa palavra, porque essa palavra não é só um contrato morto, morto no sentido de só o que está aqui acabou, não. Isso aqui é uma palavra viva. A palavra aponta para o próprio Cristo. O que está escrito aqui aponta para o próprio Deus. A Bíblia diz assim que no início ele era o, se todos puderem, ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. Então, quando nós estamos falando da palavra, nós estamos falando de Deus. Não só de letras escritas para falar da história de Israel. Não, essa palavra é a palavra de Deus. Quando você lê o livro de Números, não se trata simplesmente de uma genealogia chata de ler. É chato de ler Números? É ou não é? É uma bênção. Mas se trata da palavra de Deus. Ali nas genealogias tem toda uma explicação, uma história, um entendimento. A palavra se completa. A palavra em o todo, ela é poderosa, ela é viva. Romanos 10, nós vamos ler juntos do 16 ao 17. Diz assim, Romanos 10, do 16 ao 17. No entanto, nem todos se submeteram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Cristo. Quando aqui falou ouvir, algumas versões vêm do ouvir da palavra, uma preposição. O que isso está querendo dizer é que nós ouvimos da palavra. Tem muitas pessoas hoje, que leem a palavra, que falam a palavra, mas não ouvem mais da palavra. Porque a pessoa lê só como devocional rápido do dia, porque ela criou uma disciplina, glória a Deus por isso, mas é no máximo, sabe o quê? 15 minutos do devocional do dia dela. Aí só tem 15 minutos. Aí ela leu, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazer. Salmo 91.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A pessoa, ela lê a palavra, mas a palavra não fala mais com ela. Entende, Maura? Se a palavra é viva, a palavra fala. Se a palavra é viva, a palavra sente. Se a palavra, por isso que a palavra fala que o Espírito Santo de Deus, ele se entristecia, ele se alegrava. A palavra, ela tem razão. A palavra, ela tem emoção. A palavra, ela tem vida. Por isso que às vezes Paulo queria por um lado e ele fala assim, opa, coube ao Espírito Santo que nós fôssemos para tal lugar e não mais para aquele lugar. Porque o Espírito é a palavra é Deus, Deus é a palavra, Deus é o Espírito. Então essa palavra é viva, e nós precisamos ser ministrados pela palavra. Há quanto tempo você não é ministrado pela palavra? Se você quer ser ministrado pela palavra, ela não pode estar em nenhum lugar, Rosimar, senão no primeiro. Senão no primeiro lugar. Se você lê a palavra só porque você tem a obrigação de ler os 15 minutos, por mais que tenha dia que você não vai querer ler, está tudo bem. Mas se você faz, mesmo sem querer, mas de qualquer forma, não espere ouvir alguma coisa. Quando fizer, isso tem que ocupar 100% da sua mente e do seu tempo. Quando você colocar que seja, às vezes um dia corrido, você acordou atrasado, tal, se for 15 minutos não tem problema. Mas se os 15 minutos for pensando no seu trabalho que você tem que fazer, esquece, o primeiro lugar não é dele. Se os 15 minutos for pensando no compromisso que você tem logo depois, esquece, você não vai ser ministrado por ele. Você vai ler a palavra, mas a palavra não vai falar a você. Estão entendendo? Se for só porque, é aniversário de fulano de tal, eu vou ler aqui uma palavra. Porque o Senhor Jesus, esquece. Para que você seja falado, ministrado por ela, tem que ser prioridade. E aí nós vamos agora onde Jesus fala, em Mateus 26, 40. Diz assim, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Gente, vocês concordam que tudo que a Bíblia diz é intencional? Já percebeu que algumas coisas a Bíblia fala o tempo e outras ela não fala o tempo, Andréia? É ou não é? Samanta, Rosimar, é ou não é? Algumas coisas a Bíblia é específica. Quando ele fala de quantos graus o sol recuou, a sombra recuou. Não é, Jessé? Fala exatamente o grau. Não fala só que o sol recuou. Então aquilo que a Bíblia fala é porque tem uma importância. E aqui Jesus fala, ele não falou, não pode nem orar um pouco. Ele podia falar um pouco ou não? Gente, por favor, vamos reagir. Ele podia falar um pouco ou não? Mas ele foi específico em quantidade. E a quantidade foi, não pode orar comigo nem por 1 hora. Aí nós começamos a colocar mais 1 hora de trabalho, porque agora você quer trocar de carro. Mais 1 hora de trabalho, porque você quer prosperar financeiramente. Tem que trabalhar mais, é isso mesmo. Não basta 8 horas por dia, não. É 9, 10, 11, 12 horas. Mas na hora de falar, de orar, 10 minutos a mais, 20 minutos a mais, 1 hora, você fala assim, misericórdia. Então, nem por 1 hora. Gente, eu fui tão incomodado por isso, eu falei, pai, eu não aceito mais. Eu não aceito que isso não seja um padrão na minha vida. E eu comecei com um sócio meu de São Paulo. Nós fizemos como uma campanha de 40 dias de oração durante 1 hora por dia. 1 hora por dia. Em determinada situação, quando assim, vamos fazer um propósito nesse sentido, aí fizemos 40 dias. Gente, Deus tem falado tanto, Deus tem feito tantos milagres aqui e lá, tantos milagres, do mais simples ao mais complexo, de casamentos que haviam sido rompidos, já tinha sido pedido papel de divórcio para assinar, sentar com um advogado. E pouco tempo antes de acabar os 40 dias, que foi agora nessa última quinta-feira, houve casamentos voltando, e Deus mostrando antes de acontecer. Deus mostrando situações com palavra de conhecimento. Pessoas que têm um certo retardo mental, mas que não atrapalham em muitas coisas. Já tentou 5 vezes tirar a carteira de motorista. Os médicos nunca provavam. 5 vezes. Ele entrou na campanha. Colocou o propósito dele. E falou, vou mudar isso, vou começar todo dia, eu vou orar tantos minutos. 5 vezes. Mais de 10 anos tentando. Nunca conseguiu. Na sexta, nós colocamos em oração. Ele chegou lá para tirar.
Na hora que a médica foi fazer o negócio. E o meu sócio foi acompanhar ele. A médica foi e saiu. Chamou mais 5 médicos com ela. 6 médicos lá dentro. Saíram. E falaram assim, olha, nós vamos aprovar. E deu a carteira. Aprovou. Para ele poder fazer o exame. 10 anos tentando. 5 vezes negado. O Senhor mostrando situações, fazendo, movendo os céus, movendo terra, situações acontecendo. De todo tipo de pessoas recebendo dons, pessoas que nunca receberam dom nenhum espiritual, começaram a se manifestar em dons. Diferentes tipos de dons. O Espírito Santo de Deus se manifestando de forma poderosa. Pessoas que se sentiam vazias, se sentindo cheias do Espírito Santo. Pessoas que viraram hoje de manhã e falaram assim, Davi, há quanto tempo eu não sentia a presença de Deus? Há quanto tempo, assim, de forma que eu me sentisse assim, como se fosse preenchida por Ele por completo. Ela falou com essas palavras, uma senhora falou assim, Davi, eu não sei nem se tem mais de 30 anos isso. E no culto tal, eu estava aqui, e eu senti, e eu estou voltando a sentir, eu senti hoje de novo. O Evangelho não se trata de sentir, mas isso também faz parte. Se sentindo preenchido, o seu coração tomado. Então, Deus tem feito, nós falamos o quê? De milagres que temos visto, como a moça que ressuscitou, foi dado o laudo de óbito, falaram, a funeral dela vai ser em tal cemitério, tal hora, ressuscitou. Aí eu estava na academia esses dias, e eu vi lá um amigo meu recebendo um presente, aquelas facas de cutelaria mais maravilhosa, o pai da menina dando presente, porque esse rapaz orou, e mandou para ela mensagem, olha, sua filha vai ser curada, ela tentou suicídio, tomou vários remédios para se matar, e aí, quando levaram ela para o hospital, já desenganada, passou um tempo, esse amigo pediu para que esse meu amigo estivesse orando. Passou, ele acordou o dia, foi para a cozinha orar às 5 horas da manhã. E ele falou assim, Davi, eu estava orando. E Deus me trouxe à memória a filha do meu amigo. E eu comecei a orar por ela. E Deus me tomou e eu comecei a orar. E eu entendi que Deus estava me usando para curar através da minha oração ali na cozinha, Davi. E eu peguei meu celular depois que eu orei e falei assim, meu irmão, a sua filha vai ser curada em nome de Jesus, Deus vai ministrar a cura na vida dela. E eu falei com ele um áudio, Davi, para ele se levantar, olha, fique em paz, sua filha vai ser curada. Davi, eu fui para a empresa. Quando foi mais ou menos meio-dia, ele mandou, minha filha faleceu. Deus sabe de todas as coisas, o funeral vai ser no cemitério tal hora, Deus sabe o que faz. Ele falou assim que ele ficou tão angustiado, porque ele ministrou uma palavra, Deus vai curar. Ele ficou tão angustiado, que ele falou assim, Davi, eu saí do meu trabalho, fui para a academia, porque eu estava assim, cara, o que eu falei? Será que eu falei da minha emoção? Será se eu usei, sabe, dos meus sentimentos? Cara, o cara perdeu a filha dele, 20 e poucos anos. Aí ele falou que ele estava na academia, encontrou um pastor e falou assim, nossa, pastor, cara, aconteceu isso, eu falei que ela seria curada e tal. Cara, o que está acontecendo? Como é que eu faço? Ele perdeu o funeral a tal hora. Passa um pouco tempo, ele recebe a mensagem, minha filha ressuscitou. E nós vamos trazer eles aqui também para dar o testemunho. Então Deus tem feito, e Deus começou a fazer tanta coisa, gente, tanta coisa, que aí sabe o que eu falei? Eu falei assim, isso não pode ser 40 dias, eu vou até o final do ano, mas eu quero fazer que isso seja o meu estilo de vida, nenhuma hora pode ter comigo. Se queremos ter uma vida cheia do poder de Deus, se quisermos ter uma vida abundante da unção do Espírito Santo sobre nós precisamos de tempo de qualidade, com a palavra, em leitura e em oração. Em leitura e em oração. A leitura nos trata por dentro. A palavra, a Bíblia diz, quem aqui gosta de churrasco? Enquanto os homens vai ser um churrasco. Vai estar lá, Paulo. Ó, Paulo vai estar conosco. A última vez o Paulo perdeu, gente. Foi só picanha. Só picanha. Foi, mas o último você não foi, que foi na casa de José Edson. Foi só picanha. Nós brincamos falando que o governo do Lula deu certo, né? Só que não. Mas olha que interessante. Quem aqui já pegou uma carne e você coloca ela no fogo forte? O que vai acontecer? Por fora, ela vai dourar, não vai ficar com aquela crosta de maillard lá, aquela crostinha crocante e tal. Só que por dentro, na hora que você parte, ela está crua. Aí aquele cristão que vai para o monte, Marcos, vai para o monte, ora, entende? Aquele cara que vem para a igreja, ora em línguas, poderoso, meu irmão, ora, cura, Deus traz a visão ao cego. Só que aí chega em casa, meu irmão, é um
toco de cavalo com a esposa, no trabalho briga com todo mundo, é uma pessoa que mente, porque ele tem muita oração, ele ora muito, então ele tem muito poder. Só que aí o que você faz? Você tem que jogar um pouco de água no fogo, às vezes, tem gente que não gosta dessa técnica, mas para quê? Para baixar o fogo e para que a carne também por dentro possa assar. A água é a palavra, e é a água que se transforma por dentro. Então você precisa da água, que é a palavra, não é isso que a Bíblia nos diz? E a água é quem trata o seu caráter, a água é quem traz o novo nascimento, a água é quem te instrui, a água é quem muda o seu velho eu. Eu estava comentando com uma pessoa hoje de manhã de algumas características minhas, do Davi, que eu falava assim, como que eu era assim? Eu tinha vergonha de pensar como que eu era assim. Mas o que tem me mudado? A palavra. A palavra. A leitura. A leitura. Ao mesmo tempo, tem muitos cristãos que são transformados, que são pessoas boas, que são pessoas que não mentem, que são bons esposos, boas esposas, que são pessoas sábias, mas são pessoas sem poder, Maura. Entende? Chega no louvor, é aquela coisa linda, tem a voz bonita, não é isso? Ou então toca bem, sabe? É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa educada, sabe? É uma pessoa que você vê nela o caráter de Cristo, só que é uma pessoa sem poder. Quando foi a última vez que Deus se manifestou com uma oração? Que Deus, eu não sei, a pessoa não tem dom, porque ela também não tem oração. Então nós precisamos do fogo e da água. Amém? Amém. Nós precisamos do quê? E da... Só tem essa parte da igreja aqui, né? Vou pregar só para vocês. Nós precisamos do... E da água. Amém? Daí nós temos uma vida poderosa em Deus. Então, a matéria-prima da oração está aqui, ó, na palavra. Muitas vezes, nós estamos orando e Deus nos entrega a chave do reino dos céus e nós entregamos a Ele, sabe o quê? Emoções. Nós ajoelhamos para orar, ou oramos andando, ou seja, da forma que você ora, e você entrega a Deus emoções. Oh Senhor, eu estou tão triste. Oh Jesus, eu estou tão... Amém, glória a Deus, você tem que se abrir diante dEle. Isso faz parte de um diálogo. Isso faz parte de uma comunhão, de uma intimidade, não é? Você não se expressa, eu estou assim, eu estou assado. Mas se a sua oração é somente baseada na emoção, no que você sente, em como que você está, olha a minha situação atual, a sua oração, ela não é poderosa. A oração poderosa, ela se baseia nos princípios da palavra. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 16, 19. Mateus 16, 19. Eu darei a você a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Eu darei a vocês o quê? Eu darei a vocês o quê? No singular ou no plural? No plural. No plural. Não é a chave da salvação, é a chave do reino dos céus. As chaves. Porque os princípios da oração, a matéria-prima da oração está na palavra. Sabe o que são as chaves do reino dos céus? Sabe o que é você desligar na terra e ligar? Às vezes tem coisa que você vai conseguir diante de Deus, não é só orando de uma forma comum. Às vezes você vai ter que se humilhar diante dEle. Nós falamos aqui, que foi o nosso último episódio de Uma Vida Poderosa. Se humilhar diante dos homens. É se humilhar diante da Letícia, falar dos homens, não. Se humilhar diante de Deus, se humilhar. Quando Daniel obteve a resposta que o anjo veio até ele, o que ele fez? Se humilhou, ele se humilhou. E nós começamos a falar da importância de se humilhar. Eu já falei do que Deus fez na minha vida. Quando eu me ajoelhei, eu vi aquilo de Daniel, eu falei assim, opa, isso aqui é uma chave do reino dos céus. Isso é uma chave, me humilhar diante dele. Gente, eu estava tão aflito por uma situação, eu me ajoelhei e eu falei assim, Deus, Daniel se pôs a buscar a tua palavra, o teu conhecimento e se humilhar diante de ti. E a resposta veio no primeiro dia. Então eu declaro a tua palavra, que eu vou me humilhar e eu vou buscar o teu conhecimento e a tua resposta virá no primeiro dia. Gente, eu me humilhei diante de Deus e eu comecei a me humilhar de uma forma como eu nunca havia feito antes. Eu fui dizendo com tanta legitimidade a minha insuficiência, a minha pequenez diante dele, a minha incapacidade, a grandeza dele. Gente, mas foi a primeira vez que eu pratiquei essa palavra de me humilhar de forma assim, substancial, integral, entende? E eu comecei a chorar na presença de Deus, porque eu me senti tão nada. E nós não estamos falando aqui que nós somos o vermezinho de Jacó.
Não, a palavra fala que nós somos o quê? A semelhança, não é isso? Imagem e semelhança do Deus Criador, que Ele nos deu poder e autoridade, que nós estamos aqui para pesar serpentes e escorpiões, fazemos parte de um sacerdócio real. Mas diante dele, meu irmão, acabou, é se humilhar. Diante do poderoso Deus, se humilhe. Diante dos homens não, meu irmão, você não é menor do que ninguém. Deus te deu autoridade e poder, com humildade, mas com autoridade. Mas diante dele se humilhar. E eu comecei a me humilhar. E quando eu declarei, Deus, eu declaro que a sua resposta virá hoje, Pai. Eu busco o Senhor. Gente, eu acabei de orar. Deu 5 minutos. E eu recebi uma ligação que eu nunca esperava na vida. E Deus me trouxe a resposta em 5 minutos. Aleluia. Aleluia. Se humilhar, isso é o quê? As chaves do reino dos céus. Mas às vezes você não sabe orar. Porque você não sabe o quê? As chaves, os princípios. Você só ora entregando emoção, porque você não leu o contrato. O contrato te ensina como agir. O contrato te ensina como ligar e como desligar. O contrato te ensina como marchar. O contrato te ensina o que dizer, como dizer. O contrato te ensina a como proceder. Inclusive, eu trouxe nessa última falando sobre o jejum. Falando assim que o jejum por muitos é praticado como um rito de uma obra da lei, e é ineficiente. Nós falamos aqui que muitas pessoas praticam o jejum de forma bonitinha, não foi isso? Falamos tipo assim, essa semana cortamos o jejum, jejum de leite, lactose, semana que vem jejum de doce, aí na outra semana jejum de picanha. Quantos aqui estão de jejum de picanha? Então, esquece. Olha só que quando a Bíblia fala de jejum, está estritamente ligado a se humilhar diante de Deus. A se humilhar. No livro de Esdras, quando foi ser reconstruído o templo, que eles estavam por tantos anos, 70 anos, escravos, não é isso? Numa nação, os babilônios. O que teve que acontecer? O rei liberou, aí foi liberando de um em um, até depois de Neemias. Mas antes de Neemias, foi aquele que foi levar a palavra, Esdras, que era um escriba, conhecedor da palavra. Entende, Laís? Sabe o que aconteceu, Lucas? A palavra diz assim, que quando ele pediu ao rei, e Deus liberou que ele fosse, ele falou que ele ia reconstruir, levar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Do Deus o quê? Vamos lá, do Deus? Aí a palavra diz que quando ele foi pegar o deserto para chegar até Jerusalém, para chegar até a casa dele, a nação dele, aí Tchailson, diz que ele na hora que foi sair com aquele povo, e estava levando com ele alguns matérias de ouro, de madeira, coisas de consumo pessoal. E ele teve medo, porque ele falou assim, tem muitos saqueadores na estrada, e são tantos dias de viagem, e não está em nenhuma segurança. E nós somos escravos de um rei, ninguém sabe lutar, ninguém aqui sabe jiu-jitsu, ninguém aqui sabe lutar com espada, ninguém sabe se defender de flecha. Se os caras chegarem com 40 cavalos, com 20 cavalos, eles levam tudo. Eu vou pedir ao rei, para que ele mande uns soldados conosco. Aí diz que quando ele foi pedir ao rei, ele pensou, calma aí, eu vou pedir ao rei, sendo que eu falei que o meu Deus é o Todo-Poderoso? Meu Deus não pode me livrar e me guardar, Samanta? E a palavra diz que Esdras, ele ficou em conflito. Como que eu vou pedir? Se o meu Deus não pode me guardar, então ele não é o Todo-Poderoso. A palavra diz que Esdras chamou todos que estavam com ele. Falou assim, nós vamos fazer um jejum e se humilhar diante de Deus. Nós vamos ficar com fome, não porque nós queremos fazer um sacrifício. Nada a ver com sacrifício. Nada a ver com sacrifício, mas a ver com uma aflição de alma. E a palavra fala que eles afligiram a sua alma diante do Senhor com o jejum, para se humilhar. E eles chegaram em paz e em segurança. Então, o jejum ele só tem eficácia quando você faz para se humilhar diante de Deus, para afligir a sua alma. Não para ficar sem comer alguma coisa, simplesmente que vai ficar sem comer. É um jejum. Não, isso não tem eficácia. Isso é um rito de obra morta, está morta, não funciona. Mas se você o fizer de forma a se humilhar perante o Senhor, a palavra fala que Paulo fez isso. Quando eles foram ser enviados como apóstolos, quando eles foram buscar de Deus esse envio, eles se humilharam em oração e com jejum, se humilharam, afligiram a sua alma. Então, uma das chaves da oração, se humilhar perante o Deus Criador. E eu falei, eu não fiz quando eu tive essa resposta, eu não jejuei, mas eu me humilhei de verdade, é se humilhar.
Então, se você, meu irmão, deseja ter uma vida poderosa, e nós teremos, porque nós somos e nós seremos uma igreja poderosa em Deus, nós seremos uma igreja cheia da ação do Espírito Santo. Nós seremos, sabe por quê? Nós estamos cultivando este princípio, nós estamos chamando a existência, nós estamos mudando hábitos, rotinas, nós estamos mudando a nossa vida, porque aquele que quer mudança de vida, meu irmão, ele tem que ser eficaz na sua mudança, ele tem que ser persistente. Falho com o erro, com vários momentos tendo, Deus, eu errei aqui, eu errei ali, mas é uma pessoa incessante, ela quer, ela deseja, e o Espírito Santo nos auxilia. Então, Ezequiel 37, 11 a 14, nós vamos ler Ezequiel 37, 11 a 14. Nós vimos que Deus ensinou ao profeta fazendo o quê? Aqui, meu filho, deixa eu te ensinar. Não é eu que vou fazer, não, você profetiza. Profetiza. Aí depois que ele profetizou e o Espírito veio, o Espírito do homem veio ao homem, deu vida a ele, ele continuou no versículo 11. Nós lemos até o 10, certo? Então, ele me disse, filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Olha só, de quem que ele estava falando? Do povo de Israel, secos, frios. Esses ossos aí, ó, são todos os israelitas, Jessé. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano, o Senhor. Profetiza e diga-lhes. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito. Agora está vendo que o espírito é de letra maiúscula? Sim ou não? Então, para quem estava em dúvida, será que Davi não errou? Eu vou conferir aquele espírito lá, o espírito de Deus. Não, meu irmão, você não profetiza o espírito de Deus. Você profetiza o espírito do homem, você profetiza aquilo que foi criado por ele, não aquele que é o Criador. Então, porém o meu espírito, porque nós somos hoje morada do espírito do Deus vivente. Porém o meu espírito em vocês. E vocês? Oh, maravilha, que ele já estava profetizando a vinda do Espírito Santo, vocês estão entendendo? Porque naquele tempo o Espírito não morava neles. Já é uma profecia daquilo que vivemos hoje. Por isso que a palavra fala que os profetas almejaram e não viram. E hoje nós vivemos e às vezes não valorizamos. Então, porém, o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Por que ele não fala, eu, o Senhor, fiz? Porque o tempo inteiro a palavra te ensina a falar, declarar. Não leve a Deus as suas emoções, leva também, mas sempre leva a palavra. Se você quer uma oração eficaz com as chaves do reino, você precisa orar a palavra, você precisa orar o contrato. Adianta, Lucas, eu fazer um negócio com você, eu combinar que vai ser 50-50, tá legal? E na hora que vier alguma coisa e tiver um prejuízo, e aí eu ter que pagar 50 do prejuízo, porque é 50 de responsabilidade, eu virar e falar assim, ô Lucas, paga esses 50 mil aqui, paga ele para mim. Não, está no contrato. Se eu pedir a ele é um banco, alguma coisa assim, vai adiantar de alguma coisa? Não, eu tenho que pedir o que está no contrato. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não estou querendo falar de uma relação de um amigo com o outro, estou falando de um contrato. Então, o contrato o tempo inteiro, ele nos ensina a falar, a profetizar, a declarar. 1 de Pedro 1, 22, 23. Tudo que nós falamos, nós trazemos com base na palavra. Porque aqui a gente não vive o que o homem acha. O que o Davi pensa, pouco importa. O que o bispo acha, não faz a diferença na sua vida. Mas o que a palavra diz, meu irmão, ou te traz vida ou traz morte para aquilo que você fala. Porque você tem poder de vida e de morte sobre o que você fala. Então, ele diz assim em 1 de Pedro 22 ao 23. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com... Calma aí. 1 de Pedro 22, 23. Estava no 22 antes? Tá. É 1 de Pedro 1, 22, 23. Faltou um, né?
Faltou ter falado que era um. Agora que vocês purificaram a vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, por meio da... Gente, vocês foram regenerados por meio do quê? Da palavra de Deus, viva e permanente. Por meio da palavra viva, da palavra viva, palavra viva, palavra viva. Por meio da palavra. Gênesis 1, do 1 ao 20. Nós vamos ler Gênesis 1, do 1 ao 20. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz. E houve luz. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Ariane, Deus podia ou não criar a luz, Gessé, com um sopro? Sim ou não? Ele podia ou não, ele criar a luz com um estalo, com um piscar de olhos? Mas a palavra diz o quê? Que ele disse, porque ele é o verbo é Deus. Vocês estão entendendo? Então a palavra fala, haja luz, e houve luz. Depois, Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre as luzes e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então, mais uma vez, Deus piscou, Deus soprou, Deus pensou e veio existir. Tem gente que fala assim, mas eu estou pensando. Deus disse, haja um firmamento entre as águas, que faça separação entre as águas e as águas. E assim foi, Deus e o firmamento, Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram por cima do firmamento. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a terra e a manhã. Esse foi o segundo dia. Terceiro dia, então, Deus disse, ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu e em um só lugar, e apareça a parte seca. Assim foi feito. A parte seca Deus chamou a terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, que a terra faça brotar. Então Deus disse, gente, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando daquele, gente, que era, que é e que há de vir, aquele que transcende o tempo. Você consegue entender? Aquele que não está no espaço-tempo, que as leis da física funcionam no espaço-tempo. Por isso que Einstein, quando ele fez aquela equação, onde ele mostra, através de várias equações diferenciais, ele consegue mostrar que dependendo da velocidade que você tem, se você está na velocidade da luz, você consegue fazer com que as leis se movam de forma diferente, porque você não está mais nas condições naturais que regem a Terra. Você consegue entender, sim, que existe um Deus que está fora do espaço-tempo, presente, passado e futuro? Conseguem compreender? Esse Deus Todo-Poderoso, ele fez o quê? Disse que a terra faça brotar a vegetação, plantas que produzem semente e árvores frutíferas, cujos frutos contenham semente sobre a terra de acordo com a sua espécie. E assim foi. E se você for ler até o 20, o tempo inteiro, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Aí você olha para Ezequiel, e quando ele fala a esse espírito do homem, para que ele entre, você faz o quê? Profetize, profetize, diga, profetize, profetize. Aí quando você vê que ele precisava que antes do espírito viesse os tendões, a carne, a pele, ele falava o quê? Profetize, profetize, diga o que eu estou dizendo, repita as palavras. Gente, se você ler Ezequiel 37, de 1 ao 9, você vai ver. Repita o que eu estou dizendo, Ezequiel. Por que ele mesmo não falou? Olha, eu vou dizer e você vai ver meu poder. Ele diz o quê? Profetize, diga, fale, profetize, diga, fale. Quando nós vamos para Êxodo 14, 15, coloque por favor Êxodo 14, 15. O Senhor então disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Marcha, foi isso que ele falou? Diga aos israelitas que sigam adiante. Ou seja, diga, fala para eles aqui, siga. Ele deu uma instrução, siga. Ele só falou assim, começa a andar. Foi isso que ele falou? Começa a marchar. Não, diga a eles, marchem. Ou seja, precisa sair da sua boca aquilo que você quer ver acontecer. Lembra a oração poderosa? É trazer a tempo presente aquilo que Deus já fez no futuro, através da sua ação. É o presente seu com o que Deus já criou.
Então, nós precisamos trazer a existência através daquilo que nós falamos. Quando orar, quando precisar de uma cura, quando quiser ter uma vida poderosa, quando quiser conhecer mais a Deus, quando precisar de sabedoria, quando precisar de uma mudança no relacionamento, quando quiser seus filhos no altar, quando quiser largar o vício, a droga, a pornografia, a bebida, quando você quiser uma vida nova, para de chegar a Deus somente, ai Deus, mais uma vez eu errei, oh Deus, eu não consigo, oh Deus, eu sou tão falho, oh Deus, amém. Se humilhar faz parte, mas você precisa juntar isso à palavra, não à emoção, à palavra. Pode colocar, Jesus, coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Olha, quando nós começamos a confessar a palavra, nós temos vários exemplos. Na Bíblia, estamos recheados disso. No nosso meio, quantos exemplos temos? Da própria pastora Laila, quando ela começou a declarar a palavra, eu sou parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é são. Então, eu também sou são. Então, em nome de Jesus, comece a orar declarando a palavra. Comece a orar declarando a palavra. Comece a orar ministrando o que a palavra diz. Jessé, se importa de voltar para os pés do sol quem que estava, por favor? Obrigado. Olha, o Espírito Santo de Deus é a palavra, e ele não se dissocia, Espírito e palavra, é uma coisa só. O verbo era Deus, e o verbo estava com ele, o verbo é o próprio Deus, e o verbo é a palavra, e Deus é Jesus manifestado em carne. Em nome de Jesus, eu quero te fazer uma provocação, de que você se proponha hoje, a trabalhar no aumento da sua quantidade de leitura da palavra, exposição à água, e oração, exposição ao fogo. Nós precisamos aumentar a nossa quantidade. Ah, Davi, só quantidade sem qualidade não adianta, é verdade. Mas também só qualidade sem quantidade também não é funcional. Você precisa de quantidade e de qualidade. Você precisa de quantidade e de qualidade. Deus tem feito em nosso meio vários milagres, vários dons. Quantos testemunhos temos ouvido, temos presenciado. Comece a clamar pelos dons. A Bíblia fala que nós devemos buscar de forma vigorosa pelos melhores dons. A palavra diz isso, não é o pastor Davi querendo que a igreja seja cheia de dons. É claro que eu quero, mas é a palavra que te diz. Comece a buscar os dons espirituais. E ao buscar, quando você talvez menos esperar, ou estiver esperando, a sua boca vai ser tomada pela palavra do Senhor, e você vai começar a profetizar, sendo o Espírito Santo de Deus falando através da sua vida. E você vai estar orando, e Deus vai te abrir os olhos espirituais, e você vai ver coisas que você não via, e você vai entender os tempos, e Deus vai te mostrar a vida de pessoas que você precisa chegar até elas, e falar a palavra de conhecimento. Olha, Deus me mostrou isso e isso assim na sua vida, e a palavra que Ele me trouxe assim nessa visão era de tal forma. E quando você estiver dormindo, Deus vai trazer sonhos, que são sonhos espirituais, onde Ele vai estar revelando aquilo que Ele deseja fazer, porque a palavra fala que Ele sempre, antes de fazer algo, Ele revela aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus profetas. E aí de repente você vai orar por alguém, e você vai falar com tanta autoridade, com tanta certeza de que Deus está usando, não se preocupando com o que você vai dizer, mas se preocupando em exercer a autoridade que foi lhe dada, e aquela pessoa vai se levantar da cadeira de rodas, e o tumor e o câncer vai ser seco. Use a sua autoridade, e você vai pôr as mãos, e pessoas que estavam mortas espiritualmente,
vão ser cheias, porque o Espírito, como diz a palavra, que flui do trono de Deus, vai alcançar aquela vida daquela pessoa, por meio da sua imposição de mãos. A palavra diz que quando Paulo disse a Timóteo, para que ele não desanimasse, porque ele era novo, imaturo, ele não deu palavra de incentivo, simplesmente moral e legal, não. Ele falou assim: ei Timóteo, não despreze o dom que foi liberado por você por meio da imposição das minhas mãos. Porque da minha mão flui o poder, da minha oração flui o poder, ativou em você os dons. Então você vai começar a orar por pessoas, e pessoas terão dons ministeriais ativados. A pessoa estava morta espiritualmente, você vai impor as suas mãos, e ela vai começar a ser preenchida pela água viva. E aí a depressão, que não era por questões hormonais, que Deus também pode curar, mas que não era por questões adversas, que Deus também pode curar, mas às vezes aquela emoção que era pela falta, pelo vazio da presença de Deus, meu irmão, ela vai embora. E aí vai embora a subutramina, vai embora a fluoxetina, vai embora o remédio para depressão daqui, vai embora aquele calmante dali, e você vai jogar o remédio no vaso, vai dar descarga. E a profecia que está no livro de Isaías, que Jesus leu diante de todo aquele sinédrio, diante de todo aquele povo, ele leu. E quando ele leu, ele fala assim que o Espírito de Deus está sobre mim, para profetizar, para declarar, para trazer liberdade aos cativos. Coloque aqui, por favor, vamos ler juntos. Vou ler aqui com vocês. Diz assim: Lucas 4, 17 e 19. Pode colocar no 16, por favor. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Sinédrio entrou na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. Essa recuperação de vista é física e também é espiritual. Para libertar os oprimidos. 19. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse poder está sobre a sua vida. Às vezes o que você precisa é de se humilhar diante de Deus. Obrigado. É de se humilhar diante de Deus. E eu quero te fazer o convite agora essa noite. Quem quiser vir aqui à frente, ou no seu lugar, mas se quiser sair do seu lugar, se quiser sair da zona de conforto, eu te convido a vir aqui à frente, para que a gente possa se humilhar diante de Deus, para que a gente possa provocar os céus, para que a gente possa levantar as nossas orações ao Senhor, com as chaves do reino, orando a palavra. Não, você não vai vir trazer a sua emoção. Isso você pode fazer, faz no seu quarto, e não se preocupe em fazer isso de forma demasiada, porque isso tem que ser acompanhado da palavra, senão é simplesmente uma oração sem efeito. Eu estava num local e uma das pessoas começou a orar e falar assim: ah Deus, minha família é isso, ah Deus é isso, ah Deus faz assim. Eu levantei e falei assim com ele: meu irmão, em nome de Jesus, para a sua oração agora. E ele parou a oração dele. Nós temos que orar alinhados com a palavra. E eu falei: repita comigo essas palavras aqui. Então em nome de Jesus eu quero te convidar a orar a palavra, meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está procurando pelos verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam em espírito, em verdade.
Ele não empresta a glória dele para ninguém, nem para mim, nem para você. Ele é o obtentor de toda a glória. Ele, a palavra fala que ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele começa, ele é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Tudo veio a existir por meio dele e da força do seu poder. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a vir aqui na frente. E eu quero te convidar a orar a palavra juntos aqui, clamar pelo um avivamento, clamar pelo derramar da unção do Espírito Santo. A palavra diz que o Senhor, no livro de Atos, fala que foi lido a profecia de Joel, ao qual Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. E eu quero te convidar aqui, meu irmão, para que você venha aqui à frente, buscar os dons espirituais, para que Deus toque na sua língua e você comece a orar em línguas. E aquele que ora em línguas, ora ao Espírito Santo de Deus. Abra a sua boca, comece a orar em línguas em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jeová dos exércitos, o Deus da cura, o Deus da provisão, o Deus presente, o Deus perto, o Deus conosco. E enquanto você ora, eu quero te dar liberdade no Espírito Santo de Deus. Liberdade. Ore. A palavra fala sim que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, mas ore com liberdade. Se quiser, se sentir a necessidade de orar com um tom de voz mais alto, ore com o tom de voz que você quiser. Se você quiser chorar, chore. Nós não temos que ser um povo quietinho, bonitinho, não, meu irmão. Se for necessário o rebuliço, que seja feito agora. Nós não somos preocupados em sermos quietinhos, nós somos os preocupados em sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra fala que onde os discípulos passavam, havia ali como tumulto, porque quando o Espírito Santo toma alguém, meu irmão, você pode ser politizadozinho do jeito que for, na hora que ele te toma, meu irmão, é o agir do Espírito Santo. É o agir dele, não tem nada que controle o seu poder. As suas emoções vão no chão, as suas pernas tremem, os seus joelhos se dobram, a sua boca começa a falar em línguas e você nem sequer às vezes consegue controlar. Que o Espírito Santo de Deus comece a tomar agora você, pelas suas mãos, pelos seus pés, pela sua cabeça, pela sua mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante a sua voz aos céus. E cada um de nós agora vamos clamar. Nós vamos orar. Cada um conforme a forma como se sentir à vontade na presença de Deus. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser colocar sua boca no chão. Ah, Davi, não precisa disso. Meu irmão, você se humilha como você acha que tem que se humilhar. Você se humilha diante do Todo-Poderoso do jeito que você quiser se humilhar. É com a boca no pó, é com a testa no chão, é chorando, mas é em pé. Mas se humilhe diante dele com liberdade, meu irmão. Com liberdade. Se o irmão que estiver aqui tiver no entendimento de te julgar, que o Senhor faça juízo sobre ele. Mas em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós sempre somos aqui fiéis ao tempo, mas não se preocupe com o tempo agora. Se o seu Deus não pode cuidar do que está na sua casa, ninguém mais pode. Em vão vigia a sentinela, se o Senhor teu Deus não é quem te guarda. Aleluia.
lugar.